Opa, tudo bom? Eu sou o Vinícius e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Sabido. E para que você não fique na dúvida do que é podcast, podcast é um bate-papo entre duas ou mais pessoas e o meu se chama Sabido, porque é um bate-papo que eu faço com as minhas alunas, com os meus alunos da comunidade Independência Digital, pessoas que não sabiam usar o celular, que dependiam dos outros, que tinham medo de tocar o dedo em algum botão e fazer alguma coisa errada, e hoje essas pessoas têm a realidade totalmente diferente. Elas se tornaram sabidos e sabidas. Por isso o nome do podcast, tá bom? E hoje eu vou bater um papo muito especial com a Nilza. E aí eu espero que você aproveite esse bate-papo junto com a gente. Eu me chamo Nilza, moro em Salvador, Bahia, tenho 70 anos. Maravilha. E Nilza, você lembra assim como que você me conheceu, por onde que foi? Lembro? Foi numa propaganda que você faz no YouTube. Agora, Aham. eu lembro, mas não lembro bem se foi no YouTube ou no Facebook, Ah, um dos entendi. dois. E me chamou a atenção, né? Porque era tudo que eu queria, né? Como várias colegas minhas do curso aí, era tudo que a gente queria. Quando eu vi aquele anúncio, eu digo, meu Deus, era tudo que eu queria. E assisti, me inscrevi na jornada, né? E fiquei, meu Deus, o que é que tem depois? O que é que tem depois? Aí você disse, pode se inscrever. Acho que eu fui uma das primeiras a me inscrever nesta jornada, nessa época. Fui das primeiras, me inscrevi logo para não perder a chance. E pronto, eu acho que foi na. Eu acho que eu peguei na 52ª aula, se eu não me engano, que eu me inscrevi em janeiro, né? Eu acho que já estava na 52ª aula. E foi só descobertas, né? Que maravilha. E E como é que era antes? Na verdade, assim, né? Quando você me conheceu, você teve alguma resistência para se inscrever? não, Ou você achou nenhuma. nenhuma? Não, 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 pelo contrário, era tudo que eu queria e não sabia onde achar, né? É, Não eu, sabia. fa- eu fazendo esse bate-papo assim com vocês, alunos, né? Eu comecei a perceber que vários de vocês estavam à procura de algo assim, só que ainda não tinham encontrado. Então, assim, graças a Exatamente, Deus, que bom que eu comecei. É, e, exatamente, e que bom que a gente se encontrou, que você está aqui, né? E exatamente. como que era antes, Nilza, quando você como é que era a sua familiaridade com o celular? O que que você fazia? O que que você só queria fazer, mas não sabia como? Como é que era antes? Ah, eu tinha muita familiaridade com o celular. Eu sabia fazer chamada e receber chamada como ninguém. Só. Saindo disso, nem a lanterna eu conhecia. Eu Que conheci a legal. lanterna através de você, imagina, né? Então, eu mal sabia atender e fazer chamada. Mas, e como as minhas colegas aí dizem, né? Tinha medo de tocar em alguma coisa, né? E apagar alguma coisa. E já tinha acontecido comigo, né? De eu Você já tinha querer. perdido alguma Já, coisa? já, já. Eu já quis ir mais adiante, não sabia e fiz besteira, né? Aí parei eu desisti de pesquisar, de fazer, porque com medo, né, de fazer mais bobagem. Aí parei. E depois de que você se inscreveu para a comunidade, como é que tá hoje? O que que mudou? Ah, meu Deus, hoje o celular é amigo, né? Passou daquele serzinho estranho, né? Desconhecido, passou a ser um aliado, né? Passou a ser um aliado. Hoje eu faço coisas, puxa vida, eu, você perguntou a uma aí o que é que mais gostou, o que é que mais interessou. Para mim parece bobagem, foi colar, copiar e colar. Meu Deus, copiar e colar para mim, código de barra, fazer o pagamento, porque hoje eu tomo conta, imagina, dos pagamentos de uma firma. Imagina, veio a calhar o curso, né? Que a minha família tem uma firma e os pagamentos estão comigo agora. Imagina, Que legal. hoje eu me sinto.
capacitada de fazer isso, né? Eu me sinto apta. Hoje eu faço pagamentos, tudo dentro de casa, né? A menina manda a relação para mim, dos boletos, e manda os boletos, e eu faço tudo dentro de casa, copio e colo, eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa. E uso o Pix, pago tudo. Hoje é um aliado, tornou-se um aliado, né? Por sua causa, Ah, obrigado. por sua causa. E assim, né, pode parecer bobagem para quem já usa há muito tempo e até esquece que já usa, para ser sincero, que é algo tão comum do dia a dia, que tá ali, a pessoa usa com frequência. Se você perguntar assim, para alguém que já tem bastante familiaridade, fala assim: "Ah, você usa o copiar e colar?" Vai falar assim: "Ah, claro que eu uso", mas não vai nem saber que momento do dia que ele usou, porque é algo comum. Agora, para quem não sabe, que precisa pegar uma conta, pega o papel, né, aquele boleto que vem, no caso, dentro do celular, e aí tem aquele monte de códigozinho no boleto. Ao invés da pessoa só copiar Copiar, e colar, ela teria que copiar, e aí é muito mais simples ainda copiar num papel, porque ter que ficar trocando as telas do celular. Então, assim, para você ver que copiar no papel seria mais simples do que copiar, do que ler pelo próprio celular. E aí, quando você aprende que lá dentro do celular mesmo você consegue selecionar aquele número, copiar e depois ir foi, onde você quiser, aplicativo do banco, e só imagina, colar, é realmente muito foi bom. maravilhoso, foi maravilhoso. E você, quando eu comecei logo o curso, você disse assim, não para mim, para todo mundo, né? Não assistam às aulas todas. Procure a aula que lhe interesse. Ah, não, comigo não funcionou. Eu tinha muita curiosidade. Eu comecei da primeira, todo dia eu assistia a uma. Eu tinha muita curiosidade de saber o que é que estava ali. Eu não podia esperar. Então, cada aula que eu assistia, cada coisa que eu aprendia, eu ficava feliz da vida, eu ria de felicidade. Meu Deus, quanta coisa! E tinha coisas tão óbvias que estavam ali que a gente não enxerga, né? E É, você, às vezes o que te impedia de enxergar era o medo, porque você, pode ser, não tem aquele ditado, né, gato escaldado tem medo de água fria? Você já exato. tinha perdido coisas importantes. Então, quando você ia usar o celular, você já ia com medo. E aí, você acabava não explorando, não vendo as possibilidades, que É, depois que você entrou na comunidade e você começou a aprender, você percebeu que ele realmente não é um bicho de 7 cabeças, realmente tem muita coisa ali, mas a gente não precisa usar tudo, a gente tem que usar o que faz sentido pra gente. E aí exato. você começou a olhar o celular com outros olhos. Então Com por isso outros que você olhos. começou a enxergar essas coisas que aparentemente estavam óbvias, mas antes com medo você não conseguia enxergar elas. Então, É, como que o medo atrapalha a gente na hora de aprender? E a gente está aqui para isso, para acabar com esse medo. Eu costumo falar que tem basicamente dois medos, isso não é científico, mas tem o medo que te para e tem o medo que é mais uma cautela. A cautela é exato. bom a gente continuar tendo, que é a cautela que vai te fazer ler as coisas com atenção antes de apertar um botão e confirmar qualquer ação. Então, essa daí é tranquilo. Agora, aquela que te para, que não te permite avançar, que não te permite conhecer coisas novas, esse medo a gente tem que perder. E aí, graças a Deus, que bom que você conseguiu perder esse medo inicial e agora está Ai, aproveitando as aulas. era tudo que eu precisava. Mas foi assim, como é que é? Aquela luz, assim, aquela descoberta, eu digo, meu Deus, era tudo que eu precisava, né? Para poder ir adiante. Porque a gente se sente, Vinícius, a gente chega numa idade, assim, que a maioria das vezes a idade, quem dá para a gente são as pessoas. Você está entendendo? Que a gente tem uma idade cronológica, mas na nossa mente ela não funciona assim. A gente ainda está lúcida, a gente ainda está útil, mas às vezes as pessoas não veem da gente assim. Você está entendendo? Não vê a gente com possibilidade, não vê a gente com raciocínio, não vê a gente ainda com utilidade. A gente tem utilidade, a gente tem lucidez, a gente tem capacidade, não é? Então, por exemplo, a gente, é como as minhas colegas dizem, a gente pede para a pessoa ensinar a gente, como acontece, nem me acontecia comigo também. Ô, minha filha, faz isso aqui, me ensina isso aqui, não. Não diz não, não. Pega aqui o celular e faz. Mas a gente não aprende. Faz e fica por isso mesmo.
Lá em Portugal mesmo, meu filho pegou antes, né? Mas peraí que eu vou falar isso aqui. Fez. Não, não adianta. Aí você foi, assinou, eu digo, agora eu sei fazer sozinha. Agora eu já sei como é que eu faço sozinha. E ensinei coisas à minha filha. Me ensino a minhas amigas, ensino até a minha filha, até a minha neta. Eu digo, isso você não sabia. Quer ver outra coisa que eu achei fantástico aprender? Que minha nora fazia e eu ficava assim, de queixo caído, babando. Aqueles filmezinhos com as fotos, né? Aquelas edições com as fotos, aqueles filmes. Quando eu aprendi, eu fiz filme e mandei para todo mundo. Foi muito legal. O Spotify. E foi muita coisa muito legal. Eu tava de cabeça baixa aqui, até anotando algumas coisas que, assim, realmente é algo incrível. Igual você comentou, né? Eu tô ensinando, eu ensinei a filha, né? Você comentou, eu ensinei a neta, A tô neta. ensinando as minhas amigas. E, assim, é uma coisa, Nilce, que eu escuto com frequência das alunas, e não é algo que eu jamais falei para vocês aqui que isso iria acontecer. Só que é Exato. natural, vocês começam a É, transbordar isso. Todo esse conhecimento é, que vocês estão tendo, vocês começam a transbordar. Isso começa a impactar as pessoas próximas a vocês, que vocês querem ajudar. Sua filha, né, ou sua neta, elas devem ter familiaridade com o celular, então foi uma dica claro, extra, talvez. claro, Só que exatamente, para suas exatamente. amigas, talvez não. Você Ai, já causou um impacto muito maior nelas. exatamente, exatamente. Eu ensinei uma amiga minha aquele de digitar, não digitar, né, com o microfonezinho, de falar a mensagem. Ela ficou entusiasmada, né? O ditado, né, de O ditar. ditado, Isso. ela ficou entusiasmada. Muita coisa. É um Porque igual tem gente, mundo. tem gente que não gosta de mandar áudio porque não, eu não gosto de ouvir minha voz. Mas aí se você aperta para digitar, ao invés de gravar áudio, aí você consegue fazer, que aí você vai falando e o teclado vai escrevendo, você manda uma Exato. mensagem de texto. Quem está do outro lado nem É, ficou sabendo. Isso é muito exato. legal. E assim, Nilza, voltando ao meu raciocínio aqui, não Hum. é algo que eu falei para vocês que iria acontecer. Provavelmente se eu tivesse falado, olha, pessoal, vem, se inscrevam na comunidade, participem, que vocês vão conseguir aprender até mesmo para ensinar outras pessoas. E aí a Nilza, que estava lá do outro lado ouvindo, ia pensar assim: como assim? Eu não sei nem, eu sei mal fazer e receber ligações. O Vinícius está falando que eu vou aprender até para ensinar minhas colegas. Isso deve ser mentira. Mas hoje você vê que isso é possível, você vê que isso é realidade. Então, assim, apesar de eu nunca ter falado isso, é algo que aconteceu com você e vários outros alunos. Teve um aluno que comentou: eu fui na minha podóloga e ela falou que ela estava com a agenda dela bagunçada, ela não conseguia organizar os horários dela, foi alguma coisa assim. Aí ele: mas por que que você não usa a sua agenda do celular? Ela assim: mas como? Aí ele foi lá e mostrou para ela como que usava. Então, assim, isso é Exato. muito legal. A gente está É, criando um movimento, né, eu chamo de revolução também, que o impacto que vocês me ajudam vamos dizer assim, propagar isso também. Porque quando vocês compartilham, vocês estão fazendo com que outras pessoas aprendam também. E eu tenho certeza que você que talvez, né, você acabou de comentar, você comentou que seu filho pegava o celular, fez, né, e te entregou. Você, por saber que assim não é suficiente, você provavelmente perdeu um pouquinho mais, né? Perdeu, vamos dizer assim, de tempo, explicando às suas amigas, falando, olha, é assim, assim, por isso. Fazendo isso, acontece isso, e é assim que você vai fazer da maneira correta. Então, assim, você realmente deve ter ensinado para elas. Eu tenho certeza que assim elas conseguem aprender. Então, isso é maravilhoso. realmente. Maravilhoso mesmo. E Nilza, como é que era antes, quando você precisava de ajuda? Você tinha alguém que você perguntava? Você falou que seus filhos moram longe, então você tinha alguém que você recorria? Olha, minha filha mora perto de mim, mas trabalho o dia todo e era difícil. Realmente eu não tinha. Realmente eu não tinha, né? Eu não tinha a quem apelar, né? Eu ficava sem saber mesmo. Eu ficava sem saber mesmo. Porque tem gente que até tenta, né? Pergunta o parente, alguém próximo, mas Porque às vezes minha vai filha. perguntando com frequência e fica assim, eu acho que eu estou incomodando. Ou às vezes a pessoa fala assim, mas eu já te ensinei isso antes. E assim, Exato, isso não, dói, né? meus dois filhos, como eu disse, estão morando em Portugal.
Mas quando eles moravam aqui comigo, um morava comigo, não perguntava, a minha nota era a mesma coisa, acontecia a mesma coisa, né? De fazer e de me entregar já pronto. Ninguém tem paciência. Sabe por quê, Vinícius? Eles acham tão fácil aquilo que eles já sabem, que eles não sabem, eles não entendem como é que a gente não sabe aquilo. Eles acham tão fácil aquilo e fazem rapidinho e entregam e pronto. Da mesma maneira, não tinha paciência, ou então eu não tinha quem perguntar por eles estarem longe. Porque eles já estão longe de mim aqui há 5 anos. Né? E assim, pode parecer fácil para eles hoje, mas aí pensa alguma coisa que existia quando você era, sei lá, criança, adolescente. Provavelmente tinha coisas lá que eram tranquilas para você fazer, mas se eles fossem pegar para fazer hoje, eles iam ter dificuldade. Igual eu e a Jéssica, a gente começou o podcast retrô. Podcast retrô, eu estou adorando. Eu me senti assim, eu digo, meu Deus, eu estou velha. Velha não, eu estou idosa. Eu acho que eu alcancei quase tudo isso. Então, é nesse ponto que eu queria chegar. Eu alcancei os cartões de telefone, os fax, os telex. Então, Muito legal, é nesse ponto que eu queria chegar. Isso daí é familiar para você, mas para a gente tem coisas que foram difíceis para a gente entender. Exato. E aí, assim, pesquisando, lendo, né, estudando mesmo como que funcionavam as coisas para a gente trazer informações certinhas para vocês. Mas, assim, como a gente não viveu isso, para a gente é diferente. E aí, quem hoje tem familiaridade, que é um pouco mais jovem e tal, é porque veio acostumando com isso, veio pegando a evolução do celular, que antes fazia basicamente só ligações mesmo, mas conforme foi passando o tempo, ele foi melhorando e essas pessoas foram acompanhando isso aos poucos. Então, às vezes, realmente a pessoa acha, isso aí é tranquilo, não sei como é que fulano não aprende. Mas, para quem recebeu do nada assim, né, é meio que um baque, você pegar um celular na mão que faz tanta coisa, que quem acompanhou, às vezes até pessoas idosas que foram acompanhando, legal, mas a maioria, do nada, recebeu um celular que fazia tudo. E foi muito Algumas tinham rápido, telefone Vinícius. fixo, Foi uma realmente. mudança muito rápida. Em pouco tempo, se transformou em muito pouco tempo. Né? E assim, aí você recebe um celular que faz tudo, você fica meio assustado mesmo, você fica com medo. E tem tanta coisas importantes suas dentro dele, né, igual as fotos, por exemplo. Hoje em dia a gente não tem mais a câmera fotográfica para ter as coisas guardadas dentro ali, ou um filme que você revela. Você ainda consegue revelar fotos, né, mas é a impressão agora, é diferente. Você revela até pela internet. Então, assim, tem muita coisa lá dentro importante, por isso esse medo também. E Nilza, o que que fez assim, olha, eu preciso me inscrever para a comunidade de independência digital. O que que virou a chave para você que você falou assim, não, eu preciso me inscrever? Foi porque você viu que existiam possibilidades, porque você não queria mais depender, ou porque você queria perder o medo? O que que foi? Não depender é o principal, né? Eu não gosto de incomodar as pessoas, eu não gosto de depender das pessoas, né? Eu gosto de ser independente, né? Eu sempre trabalhei, né? Eu tive comércio até 2013, não é? Sempre tive loja, sempre tive comércio, fui independente e estava dependente disso, né? Então, eu tinha que entender disso, né? Eu tinha que entender todo mundo com o celular, eu tinha que entender, eu tinha que perder o medo, não é? Eu tinha que saber manusear aquela pecinha, não é? Ela tinha que deixar de ser uma incógnita para mim, ela tinha que deixar de ser um desconhecido para mim, não é? Eu tinha que saber manusear, perder o medo, não depender dos outros, tudo isso. E você vê que depois eu estou precisando dele mesmo no trabalho, né? E assim, dá para notar a sua familiaridade hoje com o celular. Quanto tempo mais ou menos você está na comunidade, você lembra? Você falou que Eu foi em comecei em janeiro, não é isso? janeiro. Ah, então 8 tem meses. 8 meses. E enquanto você falava, eu estava reparando que você fez uma coisa. Chegou uma notificação, você simplesmente fez assim, rapidinho. Então, assim, como que você está familiarizada já com o celular? Você já entendeu que dali é uma notificação, você só passou o dedo com a maior naturalidade possível. Então, como que as coisas vão ficando tranquilas, né? Com certeza. Antes eu ia dizer, o que é que eu faço?
vou apagar, vou perder Vinícius E outra coisa também que você lembra, que eu não sabia para onde olhar quando eu ia tirar uma foto. De Vinícius, para onde é que eu olho? Quando eu tiro a foto, eu não sabia para onde olhar. Saía horrível as fotos. Eu não sabia nada. Porque isso é verdade. E assim, isso é normal, porque normalmente a gente vai olhar para a foto, a gente olha para o meio do celular, É, né? A gente é, vai olhar para o meio do celular. Só que na verdade a câmera do celular fica na parte de cima. é. Então a gente tem que ficar olhando meio que para o nada, assim, para estar olhando para a foto de verdade. Então, realmente é algo que às vezes as pessoas não se atentam. E você pode reparar que tem muita gente que faz e não está olhando. É igual aqui essa nossa conversa. A minha câmera está em cima. Para eu olhar para você, eu tenho que olhar para baixo. Então parece que eu não estou olhando para a câmera, mas é porque eu estou olhando para você. Quando eu quero falar olhando para a câmera, eu tenho que olhar para cima. Então é assim também no celular, basicamente é assim. E aí você pode reparar que tem muita gente que tem fotos, seja no perfil do WhatsApp, Facebook, que a pessoa não está olhando. Talvez ela nem tenha percebido que ela não está olhando, ou talvez percebeu, mas não sabe como resolver. Então, Exato. é algo que vai se tornando familiar, mas que a gente sabe que realmente acontece. Mas assim, muito legal, Nilza, ver o seu desenvolvimento. É muito gratificante ver que você, como que você é dedicada também. Igual você comentou, né? Ah, você falou na primeira aula que é para a gente ir com calma, para não assistir tudo. Mas por que que eu falo isso? Porque, Nilza, igual você, no seu caso mesmo, você só sabia fazer ligação e receber. Só isso, né? Ligação chamada de pelo chip mesmo, pelo número da operadora, né? Então, assim, para quem não conhecia nada, pegar e começar a assistir um monte de aula ao mesmo tempo, tem gente que acaba ficando assustado e fala assim: meu Deus, eu não vou aprender nunca. Que bom que no seu caso, eu acredito que no seu caso você assistia e logo em seguida colocava em prática, era isso? Exatamente. Ah, Eu tá, tenho meu beleza. caderno, eu tenho um caderno, eu anoto todos os tópicos, né? Todas as aulas, com os tópicos todos anotados, tudo, para tirar as dúvidas. Eu tenho todas as aulas. Se bem que você fala para ter o caderno, eu sempre tive, antes até de você falar, mas com o seu método é até desnecessário, porque tem tudo ali explicadinho, né? A gente pode ir lá a qualquer hora e clicar ali na aula, que a gente tem tudo, né? Assim, essa questão do caderno, eu Uhum. falo por quê? Porque quando você está escrevendo, é uma maneira a De mais de aprender. estudar, de Eu sempre aprender. estudei assim também. Então, eu comecei a perceber isso também nas entrevistas, né, nesse bate-papo aqui com vocês, que vários alunos comentaram. Foi o Sidney, ele mostrou ele assim: Vinícius, eu tenho 2 cadernos. Aí mostrou assim: ó, esse aqui eu já acabei, já preenchi todo, agora eu estou começando esse daqui, essa agenda aqui. É, Então eu comecei a perceber que vocês vão é. anotando as coisas. Eu pauso, eu vejo, eu faço tudo direitinho assim também. Então, assim, você vai vendo que as pessoas que vai tendo uma correlação, que eu vou, ó, mais uma vez, você passou o dedo e fechou alguma coisa aí rapidinho. Então, assim, reforçando como que quando você escreve, você realmente aprende mais. E para todo mundo que for ouvir isso daqui, escrevam. Sempre que você for estudar, vá anotando. Porque, apesar, igual você Fixa, falou, lá no aplicativo da Raposinho, quando você acessa, tem lá, bonitinho, as coisas detalhadas. Só que, quando você escreve, às vezes você você escreve com as fixa, suas né? palavras, vai fixar e você está escrevendo com as suas palavras. Se um Exato. momento surgir uma dúvida, você vai no seu caderninho, dá uma olhadinha rapidinho, pronto. Ah, lembrei o que que é. Então facilita bastante. E aí, voltando na questão da quantidade de aulas, por que que eu falo? Hoje a gente tem, acho que 80 e poucas aulas, só do curso do Android, né, das lives, as aulas maiores, fora o curso Sabido. E aí, por que que eu falo? Vai com calma. Porque quando a pessoa vai assistindo várias aulas e não coloca em prática, às vezes ela pensa: ah, eu vou assistindo aqui, uma hora eu coloco em prática. Mas Não, não não. funciona assim. É, No seu caso, deu certo, por quê? Você falou que você assistia e e depois colocava colocava em em prática. prática. E tirava as Isso. dúvidas com você. Você lembra que eu pegava as dúvidas e eu Aham, falei assim, mandava para o Vinícius, suporte. eu falava, Vinícius, na aula tal, eu tive tal dúvida. Aí você E tirava assim, a dúvida. e a dúvida, ela é super normal, ela faz parte do processo de aprendizado. É difícil você ver uma coisa e, opa, aprendi, não vou perguntar. Não, isso é muito difícil. A dúvida é normal, por isso que na comunidade tem um suporte para os alunos, né? Por isso que é um suporte exclusivo para vocês. E aí, assim,
você colocava em prática. Então, quando você coloca em prática, você vai fixando melhor. Agora, se a pessoa entra e só vai assistindo, 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 É, assistindo, e não aí para colocar em embaralha prática, tudo. aí acaba misturando. Então, por isso que eu recomendo, olha, vai devagar, comece pelo que faz sentido para você. No seu caso, você queria aprender tudo? Então, assim, que bom que você conseguiu, mas é porque também você estava tirando um tempo para praticar e tirar as Tá? dúvidas. Então, É. fazendo assim, tá tudo certo e meio que deu certo mesmo que você aprendeu. Então, maravilha. E, Nilson, como que você se sente hoje quando você pega seu celular, que você vai lá e faz alguma coisa nele que antes você não sabia? Quando Ah, você consegue resolver as coisas sozinho? me sinto importante. Me sinto, como é que se diz, confiante, não é? Me sinto bem, me sinto confiante, me sinto maravilhosa. Eu me sinto muito bem em poder estar podendo fazer a tarefa que me foi confiada, né? De fazer, de tomar conta da parte financeira da firma, né? Hoje eu faço Pix, eu faço os pagamentos, eu faço tudo e devo isso a você, não é? Devo isso a você, senão não teria essa condição de assumir essa parte. Eu devo isso a você. Hoje eu me sinto muito confiante mesmo. Que legal. Eu converso com muita gente, eu não vou lembrar exatamente da história, mas tem duas coisas que vêm na minha cabeça, assim, quando falam de questão de trabalho, igual você falou, né? Ah, eu consegui assumir essa parte do trabalho da empresa, porque eu aprendi essa questão de pagar contas, que você não sabia. E aí, eu lembro de uma pessoa que se inscreveu, que participou do evento que eu fiz, e ela colocou assim, num comentário do vídeo, ela falou assim: eu trabalhava numa empresa, foi até um senhor. Eu trabalhava numa empresa, essa empresa implantou um aplicativo para a gente fazer o trabalho, acho que era um atendimento, alguma coisa que eles faziam, e eu não consegui aprender. E aí ele, infelizmente, foi desligado da empresa. Eu não lembro se ele já trabalhava lá um certo tempo ou não, mas assim, infelizmente, perdeu o emprego porque eu não sabia. E aí, assim, por um lado, eu entendo essa questão do aplicativo, da facilidade, e assim, para ele deve ter ficado bem triste, sabe? Se a empresa não ensinou a ele, não falou assim, ah, eu Não vou te preparou, ensinar. né? Aí a empresa está realmente errada. Mas se o objetivo se a empresa tentou ensinar, às vezes ele não estava, né, meio que adepto e tal, talvez não tinha muito interesse. E eu falo isso porque eu já trabalhei em empresa, né, e a gente tinha sistemas, as coisas, tinha gente que não queria aprender de jeito nenhum, por mais que trouxesse instrutores e tal. Então, assim, eu não sei se foi o caso desse senhor. Como ele se inscreveu para participar do evento, eu acho que ele queria aprender e a empresa que não quis ensinar ele, então, assim, horrível isso, né? Não é nada legal. E aí ele falou: perdi meu emprego, estou aqui participando para aprender, porque ele sabe que agora, para ele voltar para o mercado de trabalho, né? Para ele voltar para uma empresa, ele vai precisar saber pelo menos o básico das tecnologias, né? Do celular, porque isso está cada vez mais comum na nossa vida. E uma outra coisa foi uma pessoa que ela falou que ela tinha um emprego ótimo. Eu não lembro se ela ganhava 6 mil ou 10 mil, porque tem tempo que ela me mandou mensagem. E aí, assim, um emprego ótimo, ela foi mandada embora. Ela já trabalhava há anos nessa empresa, se eu não me engano. Aí ela foi e falou assim: poxa, gente, eu fui mandada embora. Eu sou uma pessoa honesta, o que que aconteceu? Aí a chefe dela, ou o chefe, falou assim: olha, é porque a gente precisa que você faça certas coisas que envolvem tecnologia e você não consegue fazer. Aí ela perdeu o emprego. Aí ela falou assim: "Vinícius, eu preciso aprender, porque eu quero voltar para o mercado de trabalho também". Então, assim, são esses 2 casos bem marcantes. Tem muita gente que, né, pelo menos era a visão que eu tinha antes também, que, a pessoa aposentou, ela vai descansar. Mas a gente sabe que hoje em dia não é assim, né. A Não é aposentadoria não dá para tudo e tal, então a gente tem que realmente atualizar e que outras pessoas, né, resolvam fazer o mesmo também, porque é importante. Talvez hoje outras pessoas estejam num emprego confortável, mas pode ser que isso está cada vez mais próximo de acontecer, das empresas cada vez mais tecnológicas, assim. facilidades, e aí que essa facilidade não seja uma dificuldade para ninguém. Eu E tive aí loja até 2013, né? E naquele tempo, até 2013, os boletos a gente pagava no banco, né? A gente ia no banco, fazia depósito tudo no banco. Então era isso. Hoje não. Hoje é tudo, né, pelo celular, hoje é tudo online, hoje é tudo diferente. Então eu tive que
me adequar com você, né? Você me deu E, essa e chance, aí, essa oportunidade. né, mas você também se deu essa chance de aprender. Então, assim, de nada adiantava o Vinícius estar aqui só falando e você não quisesse aprender. Mas, então, assim, minha parte, claro, faz sentido, mas a sua também, de querer aprender, de perder o seu tempo estudando, colocando em prática, fez a diferença para você também. Então, assim, parabéns por isso, tá? Tem muita gente que apenas quer aprender, quer saber pegar o celular e mexer com familiaridade, mas não está disposta a fazer o que é preciso. Não está disposta a estudar, não está disposta a colocar em prática, e aí acaba desistindo. Então, assim, existem esses dois tipos de pessoa, infelizmente. E aí, que bom que você foi das que queria aprender e correu atrás disso. E é assim para tudo na vida. Se a gente só quer uma coisa, mas não corre atrás, a gente não consegue. E aí o celular não seria diferente. E eu não preciso nem te perguntar que se hoje é mais fácil pagar uma conta, né? Igual empresas normalmente empresas você paga muita conta, né? Muito boleto. Muita. Imagina se você tivesse que ir para filas de banco com frequência. Imagina. Hoje nem vai, né? Hoje nem vai. Hoje, pagar uma conta de banco é algo simples. Eu Eu lembro que tive, Vinícius, eu estava pagando por um banco, aí tirou, agora estou pagando por outro banco. E eu não tive medo de pesquisar o aplicativo do outro banco para fazer. Eu não tive medo de fazer, de pesquisar para fazer os pagamentos. Fiz o pagamento até dos funcionários através do Pix. Eu estou assim me saindo. que maravilha. Você me E deu essa assim, confiança. e assim, às vezes é só confiança mesmo que você precisa, né? Assim, não digo só confiança porque é preciso saber o que está fazendo também, né? Não adianta ser só confiante, mas ser meio que imprudente. No caso, não. Você está com conhecimento hoje, por isso que você vai avançando em certas coisas. Mas igual uma coisa que sempre vem na minha memória também, que é algo claro para mim, é com relação a fazer outras coisas que eu não ensinei. A Celeste. Quando eu conversei com ela, ela falou assim: Vinícius, eu estava na casa, eu acho que era da minha filha ou do meu filho, e da filha dela, e ela queria voltar para casa dela. E aí ela foi, entrou no site da empresa de ônibus, foi lá, comprou a passagem. Aí a filha dela falou: mãe, você sabe fazer isso? Eu acho que eu sei. Deixa eu tentar aqui. Eu não ensinei ela a fazer momento algum compra É naquela isso. empresa de ônibus, mas ela entendeu qual que era o processo. Ela foi, entrou no site, preencheu os dados, preencheu informações de pagamento, pegou a passagem, né? Emitiram a passagem, devem ter mandado para o e-mail dela, provavelmente, ou deve ter aparecido na tela para imprimir. E aí pronto, ela voltou para casa. E aí assim, ela falou: "Nossa, eu me senti muito feliz". Então, assim, não foi algo que eu ensinei, mas ela entendeu o processo. Mas é a É, confiança, Vinícius, que a gente se sente confiante em fazer as coisas, né? A gente fica mais confiante, a gente se sente capaz de fazer as exatamente. coisas. É. E Nilza, eu acho que é isso. Eu não sei se você tem alguma coisa para me falar, se você tem alguma dúvida, quer me perguntar alguma coisa. Eu tenho para lhe falar, agradecer a você toda a sua dedicação, agradecer a toda a equipe, a Jéssica, que é linda, você tem uma mulher lindíssima, você tem duas filhas maravilhosas, sua família é muito linda, viu? Que Deus abençoe vocês e que você vá sempre para cima, né? Que você vá sempre neste caminho, fazendo tudo com amor, não é? E não é só fazer, é fazer com amor e fazer com dedicação, que o sucesso vem. Eu só queria agradecer a você por isso. Nilza, muito obrigado pelo carinho, assim, felizmente é algo que eu escuto com frequência, sabe, vocês são muito agradecidos e vocês são incríveis, muito obrigado por tudo, por todo esse carinho que vocês têm comigo, que estou mais presente com vocês, com as crianças que vocês veem nas fotos durante as aulas, com a Jéssica que de vez em quando aparece e agora E está a no podcast Tati Retrô, também, que a gente a não Tati vê. no suporte, tem a Maria Fernanda também no suporte agora. Então, assim, muito obrigado por todo o carinho de vocês são incríveis, vocês não cansam de abençoar e, assim, que vocês sejam tão abençoados quanto a gente. E muito obrigado pelo carinho e pela confiança no nosso trabalho. Mas Porque, tem um igual eu falei, ditado, mas tem um ditado que diz: gentileza gera gentileza. É a coisa mais certa. verdade. Porque, assim, nada adiantaria eu estar aqui falando se vocês não confiassem em mim, não confiassem no meu trabalho.
Então, muito obrigado também por esse voto de confiança, para a gente estar crescendo, atingindo mais pessoas. Então, gratidão também a vocês, a você e a todos os alunos que estão ouvindo por isso, tá, Nilza? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. E que a gente faça outros bate-papos como esse, tá bom? Quando você quiser e eu puder. Que às vezes não é porque eu não queira, é porque falta de Não, tempo eu sei. Eu já vi que seu dia é bem corrido. Mas, Nilza, muito obrigado por tudo. Fica bem, fica com Deus e até a próxima. Até, Vinícius. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau. Viu só que nem sempre foi tão fácil? Viu só como que a realidade da Nilza mudou e mudou para melhor? Se você quer essa mudança, se você quer mudar para melhor, você precisa participar da Semana da Inclusão Digital. Você provavelmente já se inscreveu, mas só se inscrever não é suficiente. Você precisa se comprometer em estar aqui e realmente participar. Então, na próxima segunda-feira, começa a Semana da Inclusão Digital e eu preciso que você esteja aqui junto comigo. Beleza? Posso contar com o seu comprometimento? Coloca no chat, por favor, se eu posso contar com o seu comprometimento. Se você de verdade vai estar aqui, se você de verdade quer aprender a usar o seu celular sem medo e sem depender dos outros. Foi um prazer, fiquem bem, fiquem todos com Deus e até a próxima!